Olá pessoal, eu sou Giovanni Barbosa e no apoio ao empresário de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa de satisfação do cliente. Acompanhe aí! Então pessoal, pesquisa de satisfação do cliente ela é muito importante para a gente saber pontos que a gente tem oportunidade de melhorias, né? E às vezes a gente não está explorando. Afinal, a empresa ela tem um objetivo de existir. E o objetivo nada mais é do que atender a satisfação desse cliente, né? Sanar alguma dor que ele tem. Então, nessa videoaula rápida, eu quero mostrar como utilizar a plataforma do Google Forms para fazer a sua pesquisa de satisfação e depois enviar ela seja por e-mail ou seja por WhatsApp. Vamos lá? Bom, nós vamos começar aqui pelo seu navegador, onde você vai escrever Google Forms ou Google Formulários, certo? Geralmente eu entro nesse segundo aqui, que já vai direto para onde eu preciso, né? E ele pergunta se é pessoal ou se é empresa, né? Então a gente vai para o nosso pessoal, ir para formulários Google. Ele já traz aqui algumas informações, né, em branco, né, ou modelos já prontos para fazer. Tem um até que já diz, ó, feedback do cliente. Então, de repente, a gente pode aproveitar esse e ver do que se trata, certo? Então, vamos abrir esse modelo. Bom, aqui ele diz, feedback do cliente. Adoraríamos receber o seu feedback para melhorar a sua experiência. Acho que isso é uma boa introdução, né? A gente poderia até manter. Mas aqui para baixo a gente vai editar, né, para ficar mais fácil. O ideal de uma pesquisa de satisfação, para ela ser bem idônea, é que a pessoa possa responder no anonimato, né? Então, eu sugiro que a gente não coloque, não peça, né, para a pessoa se identificar, afinal, a gente tem essa vantagem da pessoa não, às vezes, eu vou me identificar, então, né, não vou dar uma resposta melhor. Entretanto, eu achei aqui num site bem interessante da Zendesk, algumas perguntas que são assim bem pertinentes do ponto de vista da gente inserir dentro da pesquisa de satisfação. Bom, para a gente editar aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos alterar para a forma que a gente quer, né? Vocês viram aqui nessa setinha para baixo, tem nesse caso está escrito múltipla escolha, mas a gente vai clicar na setinha para baixo e ele vai dar várias opções. Se a gente quer em resposta curta, em parágrafo, nesse caso a gente quer múltipla escolha. Como que funciona a múltipla escolha? A gente coloca a nossa pergunta, no caso, o que nós queremos saber. Em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria o nosso produto para um amigo ou familiar? Então, colamos essa pergunta aqui e fazemos a escala de 0 a 10, né? 0, aí a próxima pergunta 1, a próxima 2, 3, ó. Podemos dar um Enter aqui e ele vai para o 4, Enter 5, Enter 6, Enter 7, Enter 8, Enter 9, Enter 10. Ok. Essa é a nossa pergunta. O que é importante a gente deixar destacado aqui? Que essa seja uma pergunta obrigatória, ou seja, ele não vai ter como pular para a próxima etapa sem responder essa pergunta antes, certo? Vamos pensar numa segunda pergunta? A segunda pode ser assim: escolha a palavra que melhor identifica o nosso produto ou serviço. Isso é interessante, né? Isso é uma pergunta qualitativa, então na hora de fazer análise vai ser bem interessante. A gente pode marcar aqui nessa setinha para baixo como resposta curta, né? Afinal é só uma frase. E aqui a gente escreve então, escolha a palavra que melhor identifica o nosso produto ou serviço. Sem dar opções, certo, pessoal? Deixa que o cliente mesmo responda. Outro tipo de pergunta que a gente pode inserir é: quanto você concorda com essa afirmação? Ter comprado
ou contratado, e aí a gente coloca o nome do produto ou serviço, agregou à minha vida. Tá? Isso é uma pergunta bem legal. Então, a gente coloca aqui, pergunta, e deixamos a resposta em parágrafo, porque essa pode ser uma resposta mais comprida. E lembrando, marcamos aí a participação obrigatória. Próxima pergunta, vamos ver aqui, de 1 a 10, qual seria a nota que você dá ao nosso atendimento ao cliente? Olha como isso é importante, né? O cliente ser bem atendido. Então, vamos colocar. O que a gente vai ter que marcar, então, de novo? Múltipla escolha, né? Para poder botar, assim, o número. Então, de 1 a 10 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pergunta obrigatória. Marcamos ali. Próxima pergunta. Como você tomou conhecimento de nossa marca, produto ou serviço? Essa aqui é interessante, que ajuda a identificar da onde estão vindo os nossos contatos, certo? Então a gente escreve aqui, mas em vez de resposta curta, a gente coloca como caixas de seleção. Por que caixa de seleção? Porque pode ter mais de uma forma como ela ficou sabendo da empresa, né? Então o que a gente pode botar assim? Indicação de um amigo. Outra opção que a gente pode colocar aqui, redes sociais, rádio, jornal, passou na frente. Ou vamos supor que nenhuma dessas opções a pessoa se sinta à vontade. A gente pode colocar aqui, ó, adicionar outro. Nesse outros, se a pessoa marcar, ela vai ter que selecionar e dizer da onde veio. Então, ela que vai dar a resposta depois, tá? Vamos tornar essa obrigatória. Bom, a gente ainda quer acrescentar perguntas, mas viram que aqui embaixo não tem mais opções? Então, o que a gente faz? Coloca aqui, ó, adicionar pergunta. Ele já traz lá para baixo e vamos ver que tipo de pergunta vai ser essa. Qual o problema a nossa empresa ou serviço resolveu na sua vida? Então, botamos a resposta e é uma resposta de parágrafo, né? Então, vamos deixar ela obrigatória também. Isso é importante para saber, né, o grau de importância que o empresário está dando para a tua empresa. Outra pergunta que a gente pode anotar é: se você pudesse me fazer uma pergunta, qual seria? Eu acho que essa é dispensável, né? Na verdade, assim, não existe um modelo certo das perguntas. Você quem vai avaliar conforme, né, a sua realidade que você achar que convém, né? Você considera o nosso produto ou serviço atende às suas necessidades? Olha, isso é uma pergunta legal. Vamos colocar, né? Você considera que o nosso produto, empresa, serviço atende plenamente às suas necessidades? E aqui a gente coloca, né, múltipla escolha. Então, sim, não, parcialmente. Né? Sim, não ou parcialmente. A gente já consegue entender. E vamos adicionar outra pergunta. De 1 a 5, quais as chances de você seguir comprando os nossos produtos e serviços? Então, essa é uma pergunta legal. Sendo, então, não é caixa de seleção, né? É uma múltipla escolha. Múltipla escolha é quando só pode escolher um. Caixa de seleção, ele dá a opção de marcar mais de uma vez. Então, vamos botar aqui. 1, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter, 5, Enter. Pronto. Aqui foi a mais, a gente exclui, ok? E uma última pergunta para encerrar, que eu achei bem legal. Em uma palavra, qual foi a melhor coisa de ter optado pela nosso produto, marca ou serviço? E a pior, a melhor e a pior. Então, botamos aqui e deixamos a opção de resposta parágrafo, certo? Que ele vai ter mais opções de marcar. E aí a gente pode optar por deixar ela obrigatória ou não.
certo? Bom, o que mais que a gente pode ter de opções? Aqui nesse cabeçalho, a gente tem condições de alterar ele e botar o logo da empresa de vocês. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui, personalizar tema, né? Deixa eu ver aqui. Cabeçalho, imagem enviada. Ó, escolher imagem, tá? E aí vocês podem, por exemplo, ou escolher os temas que já tem aqui disponíveis, né? Que são vários, ou fazer upload. Aí nesse fazer upload, vocês vão procurar o logo da empresa de vocês, aonde está dentro dos arquivos, né? Ir lá e procurar, enfim. Ou vocês podem utilizar esses temas que já tem até alguns prontos, tá? Eu, só para a gente dar continuidade, eu vou escolher aqui uma aqui, que tem um cafezinho, tá? Inserir. Legal que aqui a gente pode editar, né? Então, feedback do cliente, empresa X, por exemplo. Uma das dicas que eu dei para alguns empresários, e aí fica a critério de vocês, é colocar a segunda mensagem, a seguinte mensagem no início. Então, adoraríamos receber seu feedback para melhorar a experiência, né? Responda até o final para garantir um brinde, tá? E aí como que funciona? A gente deixa assim e damos sequência, tá? Então o que a gente faz? Lá na última pergunta, a gente bota assim, adicionar sessão. No adicionar sessão, a gente pode escrever assim, obrigado pelo seu feedback. Tire um print desta tela e retire em nossa loja o seu brinde ou desconto, ou brinde, desconto na sua próxima compra. Pode até botar assim, válido um CPF por assim, brinde válido para um CPF. Ok, e deixamos assim, certo? O que nós vamos fazer agora? Enviar, tá? Aí o que nós vamos fazer para enviar? A gente pode botar nesse linkzinho aqui, aí tem a opção do link comprido e do link curto. No link curto a gente tem mais formas, né, de trabalhar. E a gente copia esse link e tem a possibilidade de enviar pelo WhatsApp, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como o cliente recebe esse link e como vocês vão acessar a resposta depois. Então você vai escolher o seu cliente lá, tá? E vai mandar, né? Junto do link você pode escrever assim, por favor, responda nossa pesquisa de satisfação e retire para receber um prêmio, um prêmio especial, por exemplo, né? Enviou isso. Aí vai ficar lá o link. Quando a pessoa clica no link, ela recebe isso aqui, ó. Feedback do cliente, empresa X. Isso aqui já não é mais editável. Isso aqui já é o que a empresa recebe, né? Para poder responder. Então, eu vou marcar lá, de 0 a 10, vou marcar 5. Em uma palavra eu escrevo teste. Teste 2. Só para vocês verem, tá? Ó, vou marcar 4 aqui, vou marcar redes sociais, vou marcar jornal,
vou marcar sim, sim, aqui eu vou botar sim, aqui eu vou botar 4, eu vou botar aqui melhor e pior. Aí vocês viram aqui embaixo está escrito, ó, próxima. Então vou clicar próxima. O que aparece para mim? Obrigado pelo seu feedback, tire um print desta tela para ganhar na sua prova. Então, se ele vai estar respondendo pelo celular, ele já tira o print nessa hora para poder utilizar. Importante, assim, não é só tirar o print, ele tem que clicar em enviar. Se ele não enviar, não tem como computadorizar as respostas. Então, a gente clica no enviar e pronto. Está feita o envio, tá? Não foi pedido o cadastro de e-mail, a pessoa não precisa ter e-mail para responder, né? Mas, enfim, a resposta foi feita. Bom, mas Giovanni, aonde fica salva essas respostas? Bom, quando você lembra que a gente estava no arquivo lá editando, tem um campo aqui bem lá em cima que diz perguntas e respostas. Viram que no campo das respostas já tem o número 1? Porque já foi recebida uma resposta. Então, a gente já consegue ter um resumo, que aí ele gera em formato de gráfico, já consegue ver por pergunta e consegue ter uma resposta individual, ou seja, cliente por cliente. Então, dentro do resumo, ele já nos diz, olha, 100% disse 5. Se tivesse mais respostas, ele ia dividir. Aqui ele diz o número da resposta, né? Uma resposta dizendo uma coisa, e assim eles vão trazendo tudo em formato de gráfico. E isso na hora de fazer a sua avaliação, né, tu vai conseguir ver a maior quantidade de respostas, analisar em formato de gráfico, analisar as respostas descritivas para ter uma análise muito mais assertiva, certo? E aí o link sempre vai ser o mesmo. Ah, perdi o link, como é que eu faço? Clique em enviar novamente, copia o link, né, e eu sempre aperto no link curto e copia, né, copiar aqui embaixo. Ele já diz copiado para a área de transferência e você pode colar aonde você quiser e todas as respostas que você enviar vão vir para esse questionário, né? Você sim, você tem que ter o cadastro no Google para poder, né, fazer, né, a sua pesquisa de satisfação, mas a pessoa para responder não precisa, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, tá? Essa é uma pesquisa básica de satisfação. As perguntas, elas não são obrigatoriamente para vocês fazerem elas, né? Mas vocês adequem isso com relação à necessidade que vocês encontram aí da realidade de vocês, certo? Espero que tenha auxiliado. Um grande abraço para vocês e contem comigo sempre que vocês precisarem. Bom trabalho!